E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o segundo episódio do podcast Pela Ordem. Hoje a gente vai falar sobre OAB, a saga da OAB, a saga até a vermelhinha. E hoje temos um podcast, só vai ter eu de homem, o resto é tudo mulher. E infelizmente o nosso amigo Breno não deu para participar. E primeiramente eu gostaria de abrir um parêntese, porque eu gostaria de agradecer ao Renan do podcast aí Fala Direito, que ele me orientou e me ajudou bastante no começo. E eu nunca, no primeiro podcast eu não agradeci a ele, então tá aqui a minha dica também já de um podcast jurídico bom, que é um podcast que mistura muito bom humor, direito e cultura pop. E hoje temos duas convidadas aqui, ambas estudaram comigo. Primeiramente, Renata, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata Pessoa. É uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse momento com os meus amigos, colegas. Estudei na Universidade Potiguar, me formei agora, 2019.2. Passei também, né, na OAB agora nesse período, na OAB 30, né, no exame da Ordem 30. E é isso. Estou muito feliz, né, pela conquista. Espero que seja a vez de vocês também, que se aproximem, né? E já estou aqui, né, na busca incessante pelo trabalho, na profissão. Já estou atuando. E é isso. Agora temos Bárbara Bessa, que infelizmente não terminou o curso com a gente, mas ela se mudou para outra faculdade aqui no Ceará, nosso estado vizinho. Bárbara, por favor, se apresente. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Estar, né, aqui nesse momento com vocês, com os meus amigos, que faz um tempinho que eu não vejo, né, mas que foram muito importantes na minha graduação, né, ao longo desse curso, na minha caminhada. Atualmente, né, eu estou meio que estagiando, meio que atuando dentro de um escritório, né? Já fiz a OAB no 29º e no 30º, depois eu vou explicar direitinho como foi isso. E é isso, né? Graças a Deus a gente concluiu essa fase, né? Fizemos a OAB, deu certo, né? Quase não dando, mais deu. E que bom, né? Estarmos aqui juntos. Pois é, pessoal, eu trouxe essas duas aqui para justamente poder sanar algumas dúvidas quanto à trajetória da OAB e também para contar um pouco da trajetória de cada um, porque eu tenho certeza que cada um tem, são histórias únicas, porque é uma fase de final de faculdade e que a gente tem muita coisa para fazer, muito sacrifício para fazer. Vocês sempre quiseram advogar? E aí, Bárbara, eu ou você? Tanto faz. Vamos Renata, lá. faça. Pronto, vamos lá. Vamos começar com o BAC, né, pessoal? Na verdade, não. Eu não tinha pretensão de advogar, nunca pensei em advogar, tanto que quando eu entrei na universidade, eu entrei com aquele negócio, né? Que todo mundo pretende, eu vou fazer um concurso, eu vou passar no concurso. Só que assim, eu nunca tive aquela ambição, até porque eu nunca fui aquela pessoa que eu nasci para isso. Às vezes eu até digo, meu Deus, eu sou tão estranha. Tem gente que chega para mim e diz, não, eu quero ser promotora, eu quero ser delegada, eu quero ser defensora, como Bárbara já chegou para mim e falou também, não sei se ela ainda continua com essa perspectiva. Eu não tenho isso, meu negócio eu preciso passar no concurso público. Lógico que quando você vai no decorrer da faculdade, vai despertando alguns interesses. E hoje, sim, eu tenho um certo interesse em determinada área. Por exemplo, a promotoria o Ministério Público é algo que me encanta. Poderia ser que eu fizesse, né, alguma coisa, prestasse algum concurso nessa área. Só que, assim, eu também sempre fui pé no chão. Eu sabia que quando eu terminasse a faculdade, eu teria que
me estabilizar de alguma forma ou arrumar, ou vamos dizer, o ganha-pão de alguma forma. Com Eu ia certeza. passar Renata, 5 anos. Oi? sem querer interromper, mas já interrompendo, isso leva também a um dos tópicos que a gente irá falar aqui, que é sobre pressão. Muitas das Pronto, famílias de estudantes de direito, quando a gente sai da faculdade, eles já querem que a gente saia ganhando dinheiro, sabe? Naquele estigma exatamente. de, sabe aquele estigma de, estudando direito, vai ser advogado, vai ser rico, não sei o quê. Mas não é bem assim não, É, sabe? As coisas são difíceis para mas todo mundo, né? exatamente, mas não foi o caso da minha família, por exemplo. Isso era de mim, é de mim. Eu quero trabalhar, Entendeu? eu quero o meu dinheiro, tá entendendo? E É assim, verdade. e aí que, graças a Deus, apareceu a oportunidade, eu consegui passar, né? E apareceu a oportunidade aqui na minha cidade e tô atuando na área, né? Por enquanto, ainda Uhum, vou receber a OAB, mas é como a Bárbara disse, estou na fase de um certo estágio, mas com uhum. pretensão de ficar. Mas o desejo e a vontade por um concurso público, por uma certa estabilidade financeira e também na área que a pessoa almeja, né? Ainda Uhum. continua. A questão agora é saber e conseguir lidar estudos com trabalho, que iniciei agora, mas já estou vendo que não vai ser nada fácil. Imagino, imagino. Até porque, se não me engano, você nunca estagiou em escritório antes, não foi? Ou eu tô errado? Não, não, nunca estagiei. Pois é. E você, Bárbara, você sempre quis advogar? Na verdade, não. Na verdade mesmo, eu iniciei a faculdade, né? Não a de Direito, eu iniciei Ciência e Tecnologia na UFES, né? Ah, Quando eu foi, terminei o sempre ensino falou uma médio. vez. É verdade. Então, eu ainda passei um ano lá, então minha pretensão não era fazer Direito. Mas eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e eu lembro muito, assim, é uma cena muito forte que tinha em mim, quando o meu pai, no caso, ele participou do Tribunal do Júri algumas vezes aqui na minha cidade. E Nossa, que aí eu, massa. eu lembro que eu sempre tentava olhar, né, ver o que estava acontecendo, o que era, como era. E aí quando eu iniciei a faculdade, né, depois de ver que não dava a parte da tecnologia para mim, Hum. aí quando eu iniciei na faculdade, eu decidi fazer direito, né? E quando eu iniciei, logicamente, é como a Renata falou, a gente já se vislumbra com a parte de concursos, né? É, Eu quero ser isso, eu quero ser defensor, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, porque, logicamente, nós somos criados num sistema onde a estabilidade ainda é o que fala mais alto, né? é verdade. Exatamente. Por mais pouco Só que seja, né? Essa que, estabilidade. por mais que seja um salário pequeno, mas a gente quer aquela coisa assim de dizer, não, eu tenho isso aqui todo mês, né? E Exatamente. aí, Exatamente. agora já no final do curso, até o terceiro, acho que até o quarto ano, eu tinha muito essa mentalidade de querer o concurso. Mas aí, a partir do momento em que eu comecei a estagiar no fórum, eu percebi que aquela rotina de estar ali todos os dias, de estar ali naquele negócio, né? Eu tenho que estar tal hora, eu tenho que sair tal hora, eu tenho que ir para aquele determinado lugar. Eu Hum. percebi que aquilo ali não era para mim, não era da minha personalidade, né? Você viu que aquilo E era muito robótico, né? isso, que não Entendeu? iria me agradar, que por mais que eu ganhasse 30, 40, 50 mil reais por mês, mas aquilo ali não iria me fazer bem, porque Entendo. estava fora daquilo que eu gosto, que é essa movimentação, que é de um dia estar aqui, outro dia estar em outro canto, entende? Entendi. Então, acabou que a advocacia me mostrou esse lado, né? E eu acabei que agora, Entendo. no final do curso, comecei a perceber que o meu lado mais é esse, né? Da Entendi. advocacia em si. Entendi. Muito bom. Agora é minha vez, porque a minha história é longa, mas a minha história é um pouco longa. Mas eu vou tentar dar uma resumida. Eu sempre quis advogar. Renata até uma vez falou que acho que eu sou um dos poucos que nunca mudou o assunto, a ideia desde o começo do curso. É Porque verdade. desde o começo do curso eu falei, ó, eu quero advogar, eu quero advogar, eu quero advogar. Mas assim, eu não, eu acho isso incrível, porque assim quando eu entrei no curso, eu não sabia nem se eu queria direito. Mas se eu fizesse direito, eu queria advogar.
Porque desde muito novo eu sempre assisti muito filme, muita série, essas coisas, e eu vi aquela figura do advogado com, poxa, que cara, desculpa a palavra, foda, que ele vai mesmo e defende as pessoas e argumenta. Eu tinha essa visão romantizada do advogado, entendeu? E aí, assim, eu queria ser advogado justamente para também, que nem Bárbara falou, eu via que a rotina de um concursado ela é muito robótica. Você não participa basicamente ativamente do direito, entendeu? Muitas coisas ali você faz aquilo ali pro resto da sua vida. E chega uma hora que você se aposenta e tal. Claro que tem seus merecimentos, mas sei lá, eu sinto que não é muito para mim, não. Eu não acredito nisso, não acredito que exista um tempo certo para você fazer o exame da ordem. Na verdade, eu acredito que existe o tempo certo para você, para o candidato que vai realizar a prova. Porque eu posso muito bem querer fazer no 9º período ou no 10º período e não poder, não ter condições financeiras, psicológicas, tempo, questão de tempo. Então, assim, você pode fazer a partir do 9º, 10º, e você pode fazer também quando terminar. Então, assim, lógico, é ideal e é importante, e é interessante, e é maravilhoso quando você passa antes de terminar a faculdade. Por quê? Porque você já termina e já tá tudo ok, né? Mas... Ei, Renata, tem gente que tem esse fetiche, né? Eu passei antes de terminar o curso, então eu sou foda, não sei o quê, mas não é bem assim, não, né? Não existe isso, né? Porque a gente sabe que quem estuda, né, quem está nessa busca incessante pela aprovação da OAB é capaz, né? Então, assim, e é como eu costumo dizer para as pessoas, essa prova da OAB, ela não mede conhecimento, não mede o grau de inteligência de certas pessoas. Aquilo é uma preparação que você... E não é só uma preparação nos estudos, é uma preparação psicológica, é uma preparação, enfim, de tempo, né? situações e motivos. É verdade, é verdade. A pessoa tem que se preparar psicologicamente, porque muitas vezes a pessoa está muito nervosa ou está acontecendo muita coisa na vida pessoal dela e que ela, tipo, se você não estudar com concentração, você praticamente não vai estar estudando, né? Então, praticamente 90% da prova é o psicológico. Se não tiver, não faz. É verdade. E outra, a gente, pelo menos assim, eu penso assim, a gente não estuda para saber direito para a OAB, a gente estuda para fazer a prova. Isso. Exatamente. Eu não sei se vocês têm essa sensação que tem perguntas ali, por exemplo, na última prova da FGV, que eu notei que aquilo ali estava ali para reprovar, entendeu? Uhum. Tinha questões ali que você via que nenhuma outra banca de um concurso de qualquer outro lugar não ia colocar aquele tipo de pergunta. Aí... como Renata disse, não mede conhecimento, né? É para você ir ali receber a carteira. Pronto, só isso. Exatamente, Bárbara. Bárbara, e você? Porque você acha... Quantos advogados hoje que tem OAB, que tem carteira, mas que muitas vezes não sabem advogar? Muitos. Então não é uma prova que define. Não. É uma prova que só entrega a carteira a você. Exatamente. E, Bárbara, você acha que tem tempo certo para fazer a prova? Eu acho assim, tempo certo é uma palavra muito forte. Mas, verdade. Se preferível, eu particularmente, eu entendo que seja durante o período da faculdade. Por quê? Porque é quando a gente ainda tem uma rotina. Tem aquele embalo, né? Quando a gente tem uma faculdade, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Aí acaba assim, não, vou descansar do período da faculdade. Aí descansa. Aí, quando você vai perdendo tempo, perde o ritmo, né? Perde aquela rotina. E outra coisa, na mente da gente, tá mais claro, tá mais... Tá mais o quê? De curso é assim, a gente sabe que é. Entendo. É TCC, é o restante das horas complementares que colocar. É uma loucura, realmente é uma loucura. Mas mesmo assim, eu particularmente, eu acho preferível fazer durante esse período. Não só questão de se livrar logo, mas principalmente essa questão de você ter uma rotina e de você também
ter aquilo ali mais vivo dentro de você, porque você tem os professores que podem lhe ajudar, você tem os amigos que vão lhe apoiar, que vão te incentivar. E quando a gente termina a faculdade, a gente tem os amigos, claro, mas Ei, não Bárbara, como a gente tinha nos dias, Bárbara, né? desculpe interromper você, mas na minha preparação, ter pessoas que estavam estudando também para a OAB perto de mim, estudando comigo, me dava um fôlego muito grande, assim, sabe? É, pessoas que estão Pois é. ali compartilhando aquele momento com você, lhe dão dicas de estudo e você também fala, oh, presta atenção nisso aqui, isso aqui pode cair e tal. Isso é muito importante também. Não é que você, assim, claro que você pode estar sozinho, mas é sempre bom ter alguém ao seu lado. Só que assim, ninguém tá crucificando, nem dizendo assim, não, depois que termina, não. Não, se você não conseguiu fazer nesse período, você não é menor do que aquela pessoa que É fez. verdade, é Pelo verdade. contrário, você vai ter que lutar mais, porque você vai ter que lutar por uma rotina de É, estudo, você vai ter que lutar por conseguir realmente lembrar de tudo, rever, né, muita coisa. Então, assim, com certeza você é merecedor tão quanto aquela outra pessoa, né? Eu com acho que certeza. essa prova, ela, assim, ela mostra que a gente tem que lutar muito, né? Em qualquer fase, sendo durante a faculdade ou depois. Enfim, É, o que não pode deixar é desistir, é né? Eu acho verdade. que se você não passou, né, durante o período da faculdade, não desista, né? Lute, vá atrás, que uma hora ela vem, É né? verdade. Porque, como a gente conversou antes, né? É muito mais psicológico do que mesmo conhecimento, não mede conhecimento, né? Como a Renata disse. Então, tipo, é só lutar, não Pois desistir, é. que uma hora tá certo. Olha, só para vocês terem uma ideia, teve questão na minha prova que eu acertei, não era nem porque eu sabia a matéria, é porque eu entendia a métrica da questão, porque eu estudava por questões. Então eu entendia como a FGV fazia as questões. E teve questão lá que, pela lógica, eu ia e marcava lá e dava certo, entendeu? Não era porque eu não sabia, não. E isso ajuda, sabe? Isso prova que a prova não quer saber se você sabe direito, quer saber se você responde aquela prova. É Isso. verdade. Pois é. E outra coisa, Bárbara falando de luta e tal, que nossa luta é grande, tem uma coisa que eu uso como motivação, que é o seguinte: às vezes quando eu tô com preguiça de estudar, eu penso assim, poxa, eu fiz direito, eu vou ter que estudar pro resto da minha vida, então é melhor você não ficar parado e estudar, entendeu? É verdade. Sabe o que eu estava estudando hoje? Ok. Dosimetria da pena. Ave Maria, chato demais. Mais chato que chinelo de gordo. Não Meu para Deus do não, Mas, céu. viu? Não para não. É um porre, a gente não pode mais. Olha, e outra coisa, processo penal, a gente tem que esquecer quase tudo que a gente aprendeu, porque a reforma do Moro tá aí, né? E é, É verdade, porque praticamente mudou muita coisa mesmo, e a gente vai ter que estudar de novo. É, e na parte final também, né? é verdade, é verdade. Praticamente muita coisa. Eu acho que a única coisa que está intacta por enquanto é o CPC o CC, né? O Código Civil e o Código de Processo Civil. Isso Porque porque você mudou. pensa que a gente teve a sorte de pegar já mudado, né? Porque quem Exatamente. pegou exatamente. e passou Exatamente. pela mudança, aí sofre, né? Pois é. Agora, como a gente estava falando de questões e tal, a gente pode falar sobre a metodologia que a gente usou. Por exemplo, eu falei que usei a metodologia de responder questões, mas eu também assisti muito vídeo aula. Renata, você também fez desse jeito? Então, Iago, vamos partir aí para a metodologia e como foi a nossa preparação, não é isso? É. Eu costumo dizer que não existe cronograma certo. Não Ah, existe. Opa! Bárbara caiu, mas pode continuar. Pronto. Então, eu costumo dizer que não existe cronograma ideal, ou o cronograma certo, ou a metodologia certa, porque o que é certo para mim pode ser errado para você. Por exemplo, eu conheço amigas que usou a mesma metodologia que eu, amigos, e simplesmente não deu certo. Assim como eu usei metodologia de outras pessoas e eu vi que eu não estava rendendo. Por exemplo, eu conheci amigos que conseguiram passar no exame da ordem só respondendo questões. E Pois isso é. para mim não funcionava. Por quê?
eu respondia, tá aqui, eu ia responder 80 questões por dia. Eu respondia as questões, aí lia o comentário, só que aí da metade para o final eu já estava super cansada, não conseguia mais dar atenção àquele tava comentário, enjoada, né? que era o importante, e aí que ficava maçante, e eu estava respondendo só para responder. Então, aquele dali já não estava me ajudando mais. Não conseguia Entendo. render. Então, aí eu parei, né? Na verdade, eu parei. Uhum. E disse, não, eu tenho que mudar aqui, não tá certo. Então, fui procurar maneiras de estudar. Aí eu parti para as videoaulas. Não, eu vou aqui dividir certinho o que eu vou estudar. Vou pegar as matérias que eu tenho mais dificuldade, que eu costumo não acertar tantas. Aí eu peguei, dividi as matérias e comecei a assistir videoaula mesmo. Vou até fazer uma propaganda aqui sem receber. Não, pode fazer o jabá que quiser aqui. O CEISC, por exemplo, me ajudou bastante. Peguei do começo ao fim algumas videoaulas. Pronto, o trabalho, por exemplo, processo trabalho. São disciplinas que são curtas, que você consegue aprender facilmente. E em 3 videoaulas, por exemplo, o CEISC divide 3 ou 4 aulas. 4 aulas longas, de 3 horas, por exemplo. Mas que em uma semana, em menos de uma semana, você consegue facilmente assisti-las. Então, assim, você pega o processo trabalho, processo civil, aquelas matérias que você tem mais dificuldade e assiste. Só que o que aconteceu? Eu via, porque como eu estava estudando e fazendo a faculdade, cursando a faculdade, e ainda tinha a questão do TCC, porque eu passei um período do TCC também, e final de faculdade e tudo mais. E aí eu vi que aquilo estava me consumindo muito tempo, assisti muita videoaula. E aí eu vi que estava me faltando a lei seca. Eu disse, meu Deus, e agora? Só questão não dá certo, só videoaula não dá certo, eu vou para a lei seca. Aí o que era que eu comecei a fazer? Eu pegava, pronto, hoje é dia de civil, aí bens, por exemplo, ou como esqueci agora. Enfim, pegava um tema, uma temática lá do civil, e aí ia estudar. Aí eu lia a lei seca e interpretava, né, aquele artigo e transcrevia com minhas palavras. Tá entendendo? Entendo. E assim foi uma boa parte dos meus estudos. Só que aí eu vi que também estava me consumindo tempo. Como era que eu ia escrever tudo aquilo, que são vários artigos que você pega para estudar um capítulo, e aí, né, consome muito tempo. Você tá ali escrevendo o que você entende de cada artigo. Não, então vou parar aqui, vou sentar. Então eu tinha 3 meses, ou menos, 2 meses, para estudar para a prova. E eu disse, não dá para mim assistir videoaula de tudo, não dá para mim responder questão de tudo, e nem dá para mim... Até então você estava tentando se ajustar ali de uma forma que você visse que estava sendo eficiente, não é isso? Exatamente. E é isso onde está. É isso que eu digo para você. Não existe o cronograma ideal, porque, por exemplo, fazer outra propaganda aqui, vício de um estudante. É muito bom, perfeito. Um cronograma. Eu usei o cronograma dela. Exatamente, eu também. Só que, assim, muito detalhado, diz o que você tem que estudar, o que estudar. Só que, assim, é mais voltado para questões. E aquilo ali não estava me ajudando, entendeu? Então, eu adaptei o dela para o meu, para a minha rotina. Assim como eu adaptei o estudo de outras pessoas que eu conhecia só na lei seca para a minha rotina. E a questão da videoaula. Então, eu fiz o quê? Peguei aquelas matérias que realmente eu tinha mais dificuldade, martelei nas videoaulas. E aí, depois, pegava a lei seca, que eu via que caía muito, e aí estudava, e comecei a ler, só a ler as leis secas. E tentar interpretar, mas sem transcrever. E responder questões também, só que no número menor. Entendeu? No lugar de eu fazer 80 questões por dia, eu fazia 30, só que eu fazia 30 conscientes, entendeu? Porque é isso onde está. É melhor você responder 30, 25 questões conscientes do que você estudar e responder 80 questões. É tanto que eu vou aproveitar aqui a deixa para fazer uma propaganda minha. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu Instagram,
Não estamos muito ativos agora, mas vamos começar a focar realmente. OAB na Real, né? Vocês podem seguir aí no Instagram. E lá a gente está lançando a ideia de usar um cronograma. Um cronograma que não é plágio, né? Na verdade, não é plágio porque, enfim, a gente adequa, né? Porque as pessoas dizem, você vai criar um cronograma, mas já tem tantos cronogramas, você vai plagiar. Hoje no Brasil não existe plágio, existe adaptação, porque é difícil uma pessoa ter uma inovação, né, ultimamente. É Mas verdade. você Outra tem que coisa, adaptar. Renata, é assim, eu peguei acho que foi mais de 2 cronogramas para estudar de pessoas diferentes e, sinceramente, não mudava praticamente nada. Mudava só a Exatamente, isso é só pessoa, questão de. mudava só a pessoa que E o assinava no jeito de final. conduzir, né? E o jeito de É, conduzir. Porque, por é, exemplo, existem uns que direcionam mais para questões, outros direcionam mais para lei seca. Quando, na verdade, precisa dos três. Precisa da lei seca, precisa da videoaula e precisa das questões. Então, é isso. No meu legal. cronograma, eu tento adequar. No cronograma que eu fiz para mim, eu vou tentar lançar para as pessoas, é isso. É fazer um pouquinho de cada, porque a gente não consegue passar só com questões, ou não consegue, pelo menos eu não consegui passar só com questões, ou só com a lei seca, ou só com a videoaula. Tem que se adaptar e criar sua rotina e moldar tudo isso para si. Então, assim, não Entendo. existe cronograma e metodologia ideal. Existe aquela que você se identifica e aquela que te Se satisfaz. adapta e vê que dá certo, né, para você. Exatamente. Pois é. Exatamente. E Bárbara, você como foi? Como foi que você fez, Bárbara? Oi. Então, na verdade, eu encontrei, eu não me lembro qual era o site, eu sou esquecida mesmo, mas eu não Não, me tudo lembro qual bem. era o site. Eu peguei, mas eu encontrei na internet um cronograma, e aí eu comecei a seguir esse cronograma, né? Bem de Só que aí boa. eu fui percebendo, por Entendo. videoaulas, como é que eu fazia? Eu botava lá no YouTube, por exemplo, o tema, né? Tá, Aham. famílias, direito de família, vamos dizer assim. Tal coisa, casamento. Aí eu botava lá. Aí o que acontece? Apareciam vários vídeos, né? Eu ia olhar, fuçar, qual eram os mais comentados, aqueles que diziam assim, ai, que professor bom, ai, que isso é legal, os mais visualizados, e assistia. Eu fazia assim, certo? Entendo. Só que com o tempo eu fui percebendo que tinha coisas que dava para eu não ver, porque não ia dar tempo de estudar tudo, né? Não É. dá tempo. Então, assim, que você não se iluda, que não dá tempo. Você não consegue estudar 17 É verdade. Não, disciplinas não. não É. consegue, não tem como. E Bárbara, assim, também de abrir um parênteses aqui, é que à medida do decorrer que você vai estudando, você vai notando que tem matérias que não vale a pena você estudar. Porque é melhor Exatamente. você, por exemplo, estudar direito penal, processo penal que cai 7, 5, 6 questões, do que estudar direito empresarial que cai 2, 3, entendeu? Não vale a Uhum. pena. Aí é Tanto é onde que eu. está. Diga, pode dizer, Renato. Pode Então, falar. é outra deixa que a gente deixa aqui para vocês, né? Na verdade. Essas matérias, por exemplo, eu não. Quem é que com penal, processo civil, administrativo, constitucional, que cai assim, né? Ética. Não pode esquecer de ética. Ética, Ave Maria, ética é a principal. Então, com tantas disciplinas, quem é que vai parar para estudar? O ECA, quem é que vai parar para estudar? Ambiental. Pois é, consumidor, não dá tempo, são duas questões. Então, assim, a dica que eu dou é: esqueçam essas matérias, foque nas mais relevantes. Então eu não vou estudar nada, não vou ver nada. Faz o seguinte: 2 semanas antes da prova, tem a revisão turbo do CIS, que assista, é show. Você, com certeza, se não acertar 2 questões dessas matérias menos relevantes, você acerta uma de cada. Porque eles sempre dão dicas e sempre cai. Então, eu costumo dizer isso. Olha, se você passou 2 meses sem estudar nada, mas ainda corre o risco de passar. Porque você Renata, sentar 2 semanas antes para estudar e assistir aquelas videoaulas, dá certo. Por exemplo, assim,
só às vezes me dava um peso na consciência de não estar estudando aquelas matérias. O que é que eu fazia? Eu sentava, colocava uma videoaula e assistia somente a videoaula daquela matéria que caía poucas questões, só para desencargo de consciência, entendeu? Para dizer, não, eu estudei isso aqui por cima, se cair alguma coisa eu acerto, sabe? E também, por exemplo, na minha prova de Direito Civil, foi uma das matérias que eu mais estudei e que eu mais sinto segurança, até se eu quiser trabalhar com essa matéria, eu sinto bastante segurança. Agora, na prova, eu fui péssimo. E Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, eu fui bem, que são duas matérias que eu nunca gostei muito. Já a Bárbara, ela gosta de Direito do Trabalho, né? É uma trabalhista, é uma pessoa extremamente do povo, assim, e... porque assim como vocês, eu acho assim, que eu nunca fui muito bom em me organizar para estudar. Aí eu peguei o cronograma dessa vista de um estudante aí. Quando eu ia estudar, eu dormia até meio-dia, velho. Me perdoe, meu Deus. Eu dormia até meio-dia e à tarde eu estudava e ia até 10 horas da noite estudando. Aí o que é que tem para estudar hoje? Aí eu abria lá o cronograma, hoje tem direito penal. Beleza, estudar direito penal, tinha videoaula, depois eu ia para casa, entendeu? Era uma coisa muito simples. Bárbara, continue, desculpa ter me interrompido. Não, tudo bem. E assim, antes de eu começar a estudar mesmo, eu fui me autoavaliar. Por quê? Porque eu precisava ver onde era que eu precisava melhorar, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma prova antiga, acho que, se eu não me engano, foi o 28º exame, e aí eu tentei e resolvi ele. Eu lembro que eu acertei 29 questões desse exame. E aí eu disse, meu Deus, faltam 11, né, para chegar às 40, né? As tão queridas 40 questões, né? Eu disse, não, mas... né? Mas assim, mas eu usei isso como uma forma de me motivar, né? Para mim procurar aquelas áreas que eu não estava tão bem, né, em estudar, e aí eu consegui alcançar, né? Isso. Então aí eu fui fazendo isso. Aí o que acontece? É porque, assim, tem que explicar o restante. Claro, pode dizer. Era para ter feito o 28º exame, só que aconteceu um problema, eu não consegui fazer o pagamento, e aí eu fui fazer o 29º, né? Então, desde dezembro de 2018, eu vim estudando, né, para a prova. Então, durante esse percurso, eu fui mudando de tática, de estratégia várias vezes, porque eu fui percebendo... A gente muda, não tem perigo. Que era que valia a pena e o que era que não valia, né? Pois é. E aí, até que, assim, como eu estava dizendo, né, a gente... É muita matéria, então a gente tem que começar a fazer uma seleção, né? Exatamente. Claro. Eu, particularmente, comigo deu certo, assim, não quer dizer que com todo mundo vai dar, né? São coisas que acontecem com outros, não. Mas o que aconteceu? Eu recebi uma dica de um professor que era a seguinte, da gente estudar as 7 disciplinas que geralmente a gente não estuda, a gente não gosta, né? Que eram justamente essas: empresarial, tributário, constitucional, administrativo, eu estou esquecendo com certeza, mas tem outras também, né? Que geralmente a gente não estuda muito, porque civil, penal, a gente geralmente já tem uma como é que eu posso dizer assim? A gente já consegue uma ver base. até a gente, e uma afinidade, né? Isso, exatamente. Então, e ética, né? Claro, ética principal, porque ética é na faixa de 6 a 7 questões, então não pode deixar de estudar ética de jeito nenhum, tem que estudar ética. Pois é. Ética, se não me engano, são 8 questões. São 8. São 8, né? Então, assim, comigo deu certo, né? Eu fui estudando essas. Claro, se aparecia alguma coisa, se dava para olhar na jurisprudência, na legislação, a gente olhava, né? Eu olhava, porque de alguma dessas outras matérias, é como vocês disseram, a gente não pode esquecer, né? E eu me desapeguei mesmo. Eu disse, eu não vou enlouquecer pensando que eu tenho que estudar 17 disciplinas, não. Porque senão muito importante. Isso é muito importante. É um dia de cada vez. Então, eu não fiquei me preocupando com querer abarcar o mundo com minhas duas perninhas, não, como diz o ditado. Eu preferi
ir por um caminho, né, que é, como vocês também disseram, é correto, assim, se você tem mais afinidade com algumas, estude essas, até porque são muitas questões, processo penal, processo civil, são muitas questões, né, então é importante isso também, que a gente, se você tem muita afinidade, se você não consegue botar na sua cabeça de jeito nenhum o resto, estude essas, né, estude aquelas que têm mais questões, que aí você alcança as 40, né. Pois é. Eu costumo... Pode dizer. Pode dizer, Renata. Eu costumo dividir em relevantes, mais relevantes e menos relevantes. Então, assim, eu dava uma olhada e essa relevância era em relação à quantidade de questões. Eu não me importava se eu tinha mais... se me identificava mais com a matéria ou não. Na verdade, eu ia pela quantidade de questão, porque é justamente onde está. A prova é feita para quem sabe fazer, né? Então, assim, eu ia para as questões. Se eu, estudando aquilo, ia me dar mais possibilidade de questão, então pronto. Eu não me importa se eu gosto ou se eu não gosto. E aí a gente parte para ética, parte para penal, processo penal, e assim ia. Só uma coisa, tem matérias que você vê que a OAB coloca lá para ela lhe dar algumas questões. Eu não gosto de falar isso que ela dá, mas são questões que, se você fez o curso de Direito, pelo menos se você saber interpretar bem, você vai saber responder, que são, pelo menos, por exemplo, eu nunca fiz uma prova da OAB que eu tenha errado as 2 questões de filosofia do direito. Eu sempre acertei. E eu nunca estudei filosofia do direito para a OAB. Eu estudei no curso. Dava para você ler o textinho ali, interpretar e desenrolar, entendeu? Mas, claro... É muito interpretativo. Exatamente. Aí já conta 2 questões. Tipo, eu não vou perder meu tempo estudando filosofia do direito. Aí que vai dar um nó na minha cabeça. Aí é melhor... Pois é. Aí, assim, eu fui com ética, por exemplo, para a prova na ponta da língua, entendeu? Ética, sinceramente, eu fui muito bem. Tanto é que eu só errei uma questão de ética. E eu sabia a resposta. Foi que eu fui inventado fazer uma coisa que eu não recomendo a ninguém, que é discutir com a prova, ficar pensando demais. Às vezes a sua cabeça sabe mais do que você pensa. Então, às vezes você acaba errando a questão assim. E é isso, sabe? Você não é bom discutir com a prova, não fique... Claro, assim, eu não estou dizendo para você não mudar as alternativas, porque teve alternativas que eu mudei e acertei na prova, como teve muitas, mas teve umas 8 questões que eu mudei a alternativa, tirei da correta e botei na errada, sabe? E isso me machucou um pouco, mas eu passei, então estava de boa, não estou nem aí. Porque, afinal, como a gente já entrou em consenso, a prova não quer saber se você sabe direito ou não, ela quer saber se você sabe responder a prova. Assim, a OAB ela também não quer saber se você tira 10 em prova de faculdade, não. Ela quer que você faça a prova e alcance a meta. Basicamente é isso. Então, pois é, então você tem que focar nas matérias que você vê que tem muitas questões e, assim, não tem... assim, só para vocês terem uma ideia, muita gente acha que é difícil estudar e tal, mas eu, sinceramente, eu estava estudando muito de boa. Assim, tanto é que quando eu mudei da segunda fase, da primeira para a segunda fase, eu senti que, assim, que o meu, como posso dizer, o meu entusiasmo para estudar mudou, porque estava acontecendo um monte de coisa na minha vida, e a segunda fase para mim foi muito pesada, tanto que eu estou na repescagem. E, querendo ou não, isso reflete nos seus estudos e acaba atrapalhando. Mas na primeira fase, eu fui muito de boa, assim. Poxa, eu acordava de meio-dia justamente porque eu ia dormir tarde estudando, aí ia lá para a faculdade, para a biblioteca, saía de lá de 10 da noite estudando, via videoaula, a matéria, eu não olhava um dia antes o que é que eu ia estudar, eu olhava na hora, eu abri o cronograma e dizia, poxa, hoje eu tenho que fazer quantas questões? Tem 90 questões de 2 matérias. Eu esqueci uma coisa, eu vou responder 15 de cada e depois eu vou ver uma videoaula para me resolver, entendeu? E, assim, eu vi a videoaula... E aí é onde tá, Iago, cortando aqui você um pouquinho para quem estiver escutando agora o podcast nesse momento. Certo. Deu certo para Iago. Né? Pois isso deu certo para Iago. Exatamente. Só que eu aconselho a você que está escutando esse podcast agora, por favor, se organize. Porque a gente está falando aqui que a prova é para quem sabe fazer, mas não vamos ser hipócritas aqui para dizer que a prova é fácil, porque não é. Mas, Renata, tem um detalhe, é o seguinte,
eu fui bem na prova, assim, eu comecei a estudar para a prova que eu fiz basicamente uns 40 dias antes, assim, estudar com afinco. Mas antes eu fiz a prova no final de 2019, no final de 2018 eu já estava estudando para o exame 28 e não deu para me fazer porque eu fiquei sem dinheiro para pagar a prova. Aí não fiz. Aí, não, beleza, agora eu vou estudar para o exame 29. Aí estudei, quando chegou, faltava um mês para a prova, minha mãe se operou porque ela teve câncer e eu fiquei uns tempos no hospital com ela e aquele me abalou um pouco. Eu achei melhor não fazer a prova, mas já havia estudado com antecedência, mas assim, só responder as questões para ver onde é que eu estava pisando, entendeu? Eu acho que é por É isso que eu porque, senti assim, depende do decurso do tempo, né? De cada É, um. No caso de Renata, por exemplo, ela só tinha 3 meses. Então, se ela não se organizasse, ela não ia conseguir, é né? verdade. Porque ela tem toda uma Exatamente. organização. Já, por exemplo, no meu caso, no seu caso, a gente teve praticamente um ano estudando. Então, tipo assim, Foi. a gente teve Embora um período quebrado, teve. não, agora eu vou assistir aula, agora eu vou resolver questões, entendeu? Já para quem, por exemplo, segue bem direitinho, né, que passa aquele período É, ali, aí faz a prova, aí para a primeira fase, aí é, depois a segunda, precisa de organização, sim, porque senão você se com perde certeza. totalmente. Não, assim, Exatamente. eu estava estudando de forma organizada, mas o que eu quero dizer é que eu não ficava ansioso para saber o que eu ia estudar no outro dia, eu levava um dia de cada vez, entendeu? Eu não ficava nervoso. Quer dizer, pô, hoje eu tenho que estudar penal, beleza, eu vou estudar penal, penal, processo penal. Amanhã eu não quero nem saber, aliás, hoje eu não quero saber da matéria de amanhã. Amanhã eu vejo a matéria de Sim. amanhã. Aí por aí Ah, um vai, dia de entendeu? cada vez, tá certo. Não Exatamente, ficar ansioso, pensando que você tem, porque isso é fundamental. Porque você exatamente. está aqui Ah, hoje, mas está pensando que você tem que fazer amanhã e depois, e depois, e depois. Só pois que é. aí é o Aí você seguinte, acaba não a fazendo gente nada às tem vezes. que, exatamente, tem que Pois é. focar no que você tem para fazer ali e pronto, acabou. É Pois como a é isso aí. faculdade, vai estudar tudo de uma vez, né, assim? Então, da É, mesma É. forma, quando a gente vai se dedicar a uma prova, a um concurso, alguma coisa, a gente precisa da rotina. Porque sem a com rotina, a certeza. maioria das pessoas, né? Eu posso abrir Então, um você não. parêntese aqui que eu queria abrir um parêntese aqui que eu não coloquei na pauta para a gente falar, mas que eu queria muito lembrar que eu senti uma diferença muito grande quando eu estava estudando. Tinha semanas que eu só ia de casa para a faculdade estudar e da faculdade para casa, entendeu? E assim, você tem que saber a hora de parar. E parar no sentido não é parar de estudar, é dar uma folga, porque Uma é, pausa. É muito exatamente. importante você Pois delimitar é. um tempo de estudo, né? Pois é. Teve dias que eu olhava para o livro, assim, dias, não, assim, um dia aqui, ou daqui um mês, outro, que eu, não, eu olhava para a videoaula, para as questões que eu tinha que responder e não suportava mais, entendeu? Eu já estava enjoado, estava querendo jogar tudo para cima. Aí o que, que eu fazia? Pô, hoje eu não vou estudar. Vou fechar o livrinho, tratei de cuidar de coisas da faculdade, afinal a gente estava fazendo TCC e etc. Mas, claro, porque acredito que quando você entra no túnel para estudar para a OAB, é uma coisa assim que você parece que não tem fim. Eu, comparado à OAB, as coisas da faculdade, para mim, eu senti que foram muito mais fáceis. Tanto porque a gente absorveu mais matérias e etc., como no ritmo, entendeu? Aí, assim, É como eu a Renata cheguei. diz, Pois é. pode terminar. Porque assim, tinha dias que eu saía sozinho de casa para ir tomar um sorvete, mas aquilo me ajudava profundamente, entendeu? Para me relaxar. E, Uhum. e isso ajuda, sabe? Era É basicamente como isso a, que eu é queria como a dizer. Renata disse, é a questão da organização. Se você se organiza o teu tempo para estudar, mas também você se organiza o seu tempo para descansar, para fazer algo Pois que é, você gosta. Porque tudo é importante, nós somos humanos, nós não somos máquinas, né? claro. Então, É, nosso é, cérebro Exatamente. pede descanso, nosso corpo pede descanso, então a gente precisa disso também. pois é. E quando E, você e- está em uma rotina de estudo, consequentemente você se cansa. Porque, por exemplo, eu estudava de segunda a segunda. Não tinha esse negocinho de final de semana parar, não. Final de também, semana não eu parava estava final de semana, eu não. tava lá estudando, É, e era revisando, e era assistindo videoaula. Então, assim, chega uma hora que você cansa. E a hora que me cansava parecia uma coisa. Quando chegava assim no meio da semana, vamos lá, uma quarta, uma quinta-feira, meu amigo, que eu costumava estudar até umas. Eu também nunca fui aquela pessoa de. Que chegavam pessoas para mim e diziam, ai meu Deus, eu virei a noite estudando. Ah, porque não sei o quê.
eu fiz um corujão. Pronto, eu disse, meu Deus do céu, essa pessoa tá foda mesmo, viu? Eu tô atrasada. Eu nunca conseguia passar de meia-noite e meia, por exemplo. Eu disse, não, esse é o meu limite. Então, eu sabia o meu limite, porque eu sabia que no outro dia eu tinha que acordar para estudar novamente. Mas Ao só que contrário de sempre mim. tinha aquela... Pois é, pronto. É por isso que cada pessoa. Exatamente, cada um. Olha, E aí Renata, que... Renata tá de prova que eu chegava na aula com a cara inchada, com as olheiras do tamanho do mundo, porque eu tinha ido dormir de 5 da manhã, a aula era de 9 e eu tinha ido dormir de 5 horas estudando, entendeu? E assim, Exatamente, eu não consigo fazer isso. Pois é. Nem eu. Eu sou uma pessoa mais noturna, pelo menos eu era. Agora eu tô evitando isso porque acaba fazendo mal. E eu notei que é muito mais vantajoso você usar a noite para dormir do que para estudar. Então, Com certeza. assim, eu acho melhor. Assim, eu acho que nesse ponto a gente já deu todas as dicas que podia dar, né? Ou tá faltando alguma coisa? Não, Eu acho que não. Só na última semana que você tente não querer abarcar tudo. Ai, meu Deus, eu não estudei, se desesperar, entende? Quando chega na última semana, vai bater aquele baque. Será que eu consegui ver tudo? Será que eu estudei aquilo que realmente é importante? E muitas dúvidas, você vai se perguntar. Relaxe. Muito bom, Bárbara. Mais pura O que verdade. você fez é o que você podia fazer, entende? Outra coisa. Peraí, mas eu tenho uma dica valiosa. Eu tenho uma dica valiosa que eu lembrei agora. A última semana eu não respondi uma questão. Eu não respondi. Eu só assisti vídeo aula e fazia anotações aqui e ali, porque eu pensava desse jeito que você acabou de falar para a gente evitar de pensar, que tá faltando isso, tá faltando aquilo. O que foi que eu fiz? Eu procurei absorver conteúdo. Embora eu não respondesse mais questões, eu procurei absorver conteúdo para que se caísse alguma coisa ali, eu pudesse pegar um pezinho ali da questão e desenrolar a resposta. E isso funcionou bastante. Aí vem o que Renata falou da videoaula do CISC, etc. Que essas videoaulas ajudam bastante. Eles vão naquilo que eles acham que vão cair mesmo e muitas vezes acaba caindo mesmo. Pois é, não, realmente, como pegando esse gancho aí de Bárbara, você estudou, as últimas 2 semanas não é mais tempo de você estar vendo conteúdo novo, pelo contrário, revise o que você tem. E aí faça as revisões do CISC, que eu digo, eu garanto, você vai ganhar, você vai conseguir responder questões. Eu digo ganhar porque assim, você vai ler a questão e vai saber, você já viu aquilo em algum lugar, então consequentemente você vai conseguir responder a questão. Então, assim, revise e não se preocupe, o que tinha que fazer já fez. Se for para ser sua prova, porque tem muito disso, né? Eu conheço várias amigas, conheço amigos que estudaram tanto quanto eu e até mais. Eu conheço pessoas que hoje vêm lutando até a terceira prova e que estudou, que eu sei que estudou, né? Mas, infelizmente, não tem que ser a sua prova. A minha prova foi a 30ª. A de Bárbara foi a 29ª, Bárbara? Foi, a primeira fase foi. Pronto. E a de Iago vai ser agora, se Deus quiser. Não era minha intenção, né? Não era minha intenção ficar na área, não era minha intenção advogar por muito tempo, não é minha intenção, na verdade, me apaixonar. Entendi. Mas acaba que quando a pessoa está no meio, como disse até Bárbara, você acaba notando que ali pode ser o seu lugar. Então, assim, eu estou há 2 semanas atuando, na verdade, né? Eu não recebi a carteira ainda, vamos pegar só em março, mas eu estou no escritório com outra pessoa, e é como eu disse, é como se a gente está estagiando, na verdade, né? Porque se você não pode assinar, você não é advogado, aí se você não tem a carteira da OAB. Mas, assim, a gente está ali na fase de estágio, então você acaba conhecendo a realidade. Então, é impossível você não gostar daquilo que você está fazendo. Não é uma coisa monótona, não é uma coisa robotizada, né? É aquilo que você está todo o tempo com coisas novas e chega cliente... Moldando o direito, né? Exatamente. E te conta um caso e você tenta resolver, aí daqui a pouco... Enfim,
a advocacia realmente é um tanto encantadora. Agora, você tem que identificar uma área e trabalhar naquilo para você ser bom naquilo, né? Então, assim, Entendi. enquanto eu estiver realmente na advocacia, eu vou dar o meu sangue, né? E aí vou tentar ser a melhor profissional, que é isso que a gente deve fazer, tentar ser o melhor profissional naquilo que a gente se submete a fazer. E aí, bola pra frente. Se for pra gente passar no concurso, a gente vai passar e tudo bem. Se não passar, a gente vai na Continua advocacia tentando. mesmo, né? Eu continuo tentando e tal, e etc. Tanto é que tem gente que Exatamente. advoga só para ganhar dinheiro para fazer concurso. Então, assim, nós temos a sorte de estar numa carreira que o leque de opções para a gente é muito grande, entendeu? Só que é como eu bati aqui na tecla, a questão da estabilidade financeira, né? Só por Advogado não sabe questão de quando ele recebe, estar não. todo dia, todo mês, sabendo que vai receber aquilo. Só que, assim, as pessoas podem até estar escutando esse podcast e estar pensando, vale, você não só pensa no dinheiro. Mas não, Não. é a questão da estabilidade mesmo financeira. Mas se a gente for parar para pensar, você aí que quer advogar, você está no caminho certo, porque a advocacia ele pode não gerar aquele negócio estável, mas você pode muito bem ganhar mais do que muitos concursados, viu? Pois é. Muitos concursados. É verdade. Tanto é que uma vez eu li um artigo de um juiz reclamando que alguns advogados ganhavam mais do que ele. Só para você ter uma ideia. O que é comum, né? O que é comum. É comum, assim. Pelo menos 10% dos advogados de cada região ali devem ganhar bem mais que um juiz, entendeu? Assim, Certeza. pois é. Bárbara, Bárbara, o que é que você tem como expectativa? Eu lembro que uma amiga minha disse assim, que a advocacia era um sacerdócio. E realmente não é fácil, né? Não é um caminho fácil, pelo contrário, muito difícil. Você vai se deparar por muitas situações, como a Renata vinha dizendo, né? A gente mesmo só estagiando, mas a gente já percebe isso. Que muitas vezes você vai ser pai, mãe, amigo, vó dos seus clientes, né? Que muitas vezes você vai precisar ser um amparo naquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali não entende nada da vida, é totalmente avulsa, totalmente assim, você vai precisar ser um ponto norte para aquela pessoa. Então, assim, eu acredito muito que esse vai ser o caminho, né, a seguir. Uhum. Eu acredito muito que não vai ser um caminho fácil, vou abdicar de muitas coisas, inclusive do sono, inclusive de trazer trabalho para casa, né, Renata? É verdade. Tantas coisas outras, né? Mas não por dinheiro, como Renata dizia, esse povo só fala em dinheiro. Não por dinheiro, mas pelo bem do outro, por ver a justiça que é tão falha, que a gente sabe que é falha, de certa forma, em alguns casos acontecer, ou por lutar por essa justiça, né? Ou por simplesmente fazer com que uma pessoa ela tenha aquele direito ali dela resguardado, ou pelo menos que ela tenha um mínimo de dignidade de vida, né? Então, a nossa profissão, ela traz tudo isso, né? E eu acredito que seja um caminho difícil, árduo, porém de muito crescimento, né? A cada causa, a cada coisa que a gente for vendo, que a gente for pegando, a gente vai aprendendo mais. A cada E a gente vai experiência, né? isso, exatamente. A gente vai Exatamente. e vai amadurecendo não só profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Eu também já venho percebendo que a advocacia traz esse amadurecimento, porque você tem que ser organizado, você tem que ser responsável, você tem que cuidar daquilo ali como se fosse uma coisa muito preciosa. Então, ele vai trazendo essa maturidade e tudo isso que a gente precisa para a nossa vida pessoal também, não só na nossa vida profissional. Então, é basicamente assim, isso. Exatamente. A gente não tem como dizer assim, vai ser assim. Não, porque depende do desenrolar da carruagem, né? Como diz o outro. Mas que a gente espera que seja e que a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe, né? Mas que a gente quer que isso aconteça, que a gente vai lutar e vai fazer o que a gente pode para conseguir, né, alcançar os objetivos que a gente tem, não só pessoais, mas profissionais, nós vamos, com certeza. Eu acredito que Renato também, você também, todos os outros, né?
Bem, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Um episódio dominado por mulheres. Aê! As mulheres não. Claro que vão. Claro que vão, com certeza. Os homens não sabem nada, não. Brincadeira. É o seguinte. No último bloco, o bloco para a gente finalizar, eu peço para a galera dar dicas de livros, filmes e etc. Não precisa ser do direito, entendeu? Pode ser qualquer coisa que vocês tenham assistido e gostado, ou lido e gostado. Pode ser qualquer coisa. Renato, se você quiser começar. E também, peraí, só se vocês não tiverem nenhuma dica, também não há nenhum problema, tá ok? Pronto. Iago, na verdade, eu vou dar uma dica aqui no geral, que a gente já repetiu e eu vou frisar novamente. Galera, não desistam, tá? Porque vai chegar a vez de vocês. Não se enganem. E não pense que você é burro ou que as coisas só não dão certo para você. E não sei você, Bárbara, e você, Iago, mas eu costumava muito, quando eu estava bem tenso, num momento bem, sabe, bem complicado, bem difícil, eu gosto muito de escutar músicas. E parece que as músicas religiosas me faziam bem. Então, assim, eu escutava as músicas, porque assim, você precisa, como eu disse, você precisa de uma válvula de escape. Então, a minha válvula de escape ali era Deus. Eu estudava, mas eu tinha fé em Deus que eu ia dar certo. Então, que Deus ia me ajudar. Eu estava fazendo a minha parte, mas Ele ia me dar uma luz e eu ia conseguir. Então, assim, sempre que eu estava super lotada ou cansada demais, que eu não conseguia, não tinha mais força, eu recorria a ele. E como era que eu recorria a ele? Eu recorria a ele escutando músicas religiosas e ali fazia me refletir, eu chorava, enfim. Era aquele negócio, mas deu certo. Deu certo e eu faço isso até hoje, em todos os momentos da minha vida. Então, isso assim, essa é uma deixa. Agora, se você prefere descarregar assistindo uma série ou assistir, coisa que eu fazia também, por exemplo, ai meu Deus, não aguento mais, vou parar aqui, vou assistir, pronto. Eu costumava estudar até meia-noite e meia, só que tinha momentos que 9 horas eu já estava super cansada, não era rotineiro, mas tinha dias que você não conseguia, não rendia mais. Eu parava 9, 10 horas de assistir uma série, por exemplo. Enfim, isso, bom, né? Procure uma válvula de escape e não se prenda, não sofram tanto. Tá bom. E Bárbara, você tem alguma dica de livro, de estudo, alguma coisa motivacional? Fica à vontade para falar o que você quiser. Pronto, eu faço as palavras de Renata, assim, para mim Deus é o primordial, o principal, né? Porque na minha vida, pelo menos, Ele é a base de tudo. Na prova não foi diferente, né? Eu sei que Ele estava presente. E acredito que para vocês também, né? Claro. Mas eu posso dizer assim que uma dica, não é nem tanto uma dica, mas que você tenha foco, mas ao mesmo tempo, como Renata disse, que você procure algo para você relaxar. Não ache que isso vai ser tudo na sua vida, porque não é. Você tem família, se você tem família, curta a sua família. Se você tem namorado, namorada, namore, né? Pelo amor de Deus, não vá terminar um relacionamento. Isso é fundamental, viu? Pra coisar, né? Só pra estudar, não. Vamos namorar. Vamos fazer aquilo que faz bem. Sair com seus amigos, ir tomar um sorvete. Qualquer coisa, aquilo que lhe faça bem, né? Porque, assim, passa. É como Renata disse, tudo passa. Então, essa fase também vai passar, né? Então, se você se prender muito a isso, eu preciso estudar, eu preciso passar. Muitas vezes isso vai te causar uma autopressão muito grande, né? Pois é. E aí você se frustra, você pode se frustrar, entendeu? E entenda que é aquela coisa. Tem duas possibilidades, passar ou não, né? Se não, vai doer, vai. Você vai querer chorar, chore, né? Mas saiba que... não desista. Uma hora, tem tudo tem um tempo certo. Então, uma hora vai dar certo.
Não importa se Bem, daqui a 10 anos, mas vai dar certo. Você dar não certo. pode desistir. É desistir Pois é. daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Porque quando a gente desiste, a gente baixa a cabeça para os nossos sonhos. E a gente não pode baixar a cabeça para os nossos sonhos. A gente tem que lutar. Né? Tem Bárbara, que lutar assim, constantemente para alcançar aquilo que nós sonhamos. assim, teve várias vezes que eu pensava em desistir. Mas poxa, se eu desistir agora, eu vou estar matando um sonho meu. Então, desistir dói mais do que prosseguir. Então, é melhor prosseguir, vai na fé. Se não for agora, vai ser depois, mas não baixa a cabeça. E assim, como eu não tenho mais o que falar, porque vocês já falaram tudo. Mas como é de praxe, eu gosto de dar dicas de filmes e séries, etc., no final aqui do podcast. Então vou dar só uma dica hoje, que é de um filme que eu assisti chamado O Poder e a Lei. É um filme um pouco antigo, tem na Netflix e na Amazon Prime Video. Muito bom, que é um suspense com um advogado criminal lá, que o cliente dele tem que defender o cliente dele, e o cliente dele mente para ele. É muito bom o filme, muito bom. Recomendo para todo mundo assistir. Mais uma vez agradeço a presença das Bedidas, que fizeram um excelente podcast. Eu fico muito feliz de ter vocês comigo. Espero ter vocês comigo novamente aqui algum dia. E muito obrigado, tá bom? Só convidar. Pois é, pessoal. Muito obrigada, Iago, pelo convite. Foi um prazer, Bárbara, conversar com você. E, galera, não se esqueça, siga o @OAB na Real. Tem várias dicas importantes também, viu? Pois é. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. E, Bárbara, quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Iago. Obrigada, Renato, por nós estarmos aqui nesse reencontro. Não tão encontro, mas é um encontro. Foi muito bom participar. Nunca tinha participado de algo assim, então foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. E, assim, quiser, né, procure a gente no Instagram. O meu nome é Bárbara Peça lá. A gente sempre vai tentar estar postando alguma coisa diferente, né? Da área e das áreas, né, que nós iremos atuar. Então, sempre que vocês quiserem, podem estar lá, podem procurar lá. Bárbara, a advogada mais crossfiteira de Limoeiro do Norte, viu? Tá muito chique, né? Olha, só vou dar um último recado que eu não dei no primeiro episódio, que nós temos o e-mail, que é pelaordempodcast@gmail.com. Quem tiver perguntas, quiser mandar e-mails lá pra gente responder aqui, ou ler alguma coisa, podem mandar dicas, podem mandar elogios, reclamações, etc. Pode mandar lá. E tem o nosso Instagram, que é Pela Ordem Podcast, pode pesquisar aí no Insta, e o nosso canal no YouTube com o mesmo nome. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Bedidas. Tchau. Tchau. Tchau.